Meus irmãos, eu quero, nesta noite, com a graça de Deus, repartir uma palavra que ela ocupa um espaço central na vida da igreja, no coração de cada crente. E é uma palavra que vai balizar todo o nosso comportamento, todas as nossas decisões, todo o nosso ser, aqui e agora. E o tema da mensagem nesta noite é o propósito eterno de Deus. E eu convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia, ou ligar comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, estaremos lendo os versos de 28 a 30. Romanos, capítulo 8, dos versos 28 a 30. Se você trouxe a sua Bíblia de papel, ou se você está acompanhando pelo celular, mantenha aí o seu celular ligado, mantenha a sua Bíblia aberta. Hoje nós estamos sem a projeção, e geralmente eu gosto de projetar os versos, porque eu sei que muitos são visuais, isso nos ajuda, a aprender, a absorver o texto da palavra de Deus. Mas mantenha a sua Bíblia aberta nessa noite. Romanos capítulo 8, verso 28, palavras do apóstolo Paulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Apenas até aí. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos nesse ambiente de unidade, pela verdade da sua palavra. A palavra que nos salva, a palavra que nos redime dos nossos pecados, a palavra que nos confronta e que transforma o nosso caráter, Pai. E nessa noite, com gratidão, nós te suplicamos que mais uma vez o teu Espírito venha iluminar o nosso entendimento a respeito desta verdade repartida, e que possamos de fato entender qual é o teu propósito eterno para cada um de nós, Pai. E que o entendimento dessa verdade possa ressignificar todas as nossas decisões, comportamentos, ações, reações, que todo o nosso viver seja pautado, guiado, direcionado pelo propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Muda as nossas vidas, Senhor. Muda quem nós somos, por meio da sua verdade e do teu Espírito que em nós habita permanentemente. Nós queremos avançar no processo de santificação, e a cada dia desejamos ser mais parecidos com Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na lida ministerial, eu já recebi muitas e muitas perguntas. Recebi perguntas teológicas, perguntas filosóficas, perguntas de ordem social, de ordem política, pergunta envolvendo questões éticas, enfim, muitas e muitas perguntas. No entanto, talvez uma das perguntas que eu mais tenha recebido foi: pastor, como é que eu faço para descobrir o propósito de Deus para a minha vida? E na maioria das vezes que ouvi essa pergunta, geralmente os que indagavam, os que questionavam, estavam numa condição de crise existencial. Estavam num desespero. Parece que estavam vivendo por viver, dizendo: pastor, eu preciso saber de fato qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso entender isso de uma vez por todas. E de fato eu reconheço que eram questões sinceras,
Era uma pergunta sincera e totalmente legítima, mas nesta noite, de uma vez por todas, eu quero compartilhar com vocês qual é o grande propósito de Deus para a sua vida, aqui e agora. O texto vai nos falar sobre isso. Qual é a vontade de Deus? Qual é o grande propósito de Deus, desde a eternidade, que Ele desejou, que Ele sonhou, que Ele projetou para mim e para você. E para falar sobre isso, eu vou trabalhar com duas frentes. Primeiro, eu vou falar sobre a segurança que o propósito de Deus nos dá. E segundo, nós falaremos sobre a revelação do propósito de Deus. Em outras palavras, o que significa de fato esse propósito de Deus para as nossas vidas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o propósito de Deus nos dá uma segurança. E nós encontramos isso no verso 28, onde Paulo diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui entendemos que o propósito de Deus nos deixa seguros. O apóstolo Paulo está seguramente convicto de que tudo o que acontece contribui para o bem. Mas a grande pergunta é: para o bem de quem? E a resposta está no verso 28. Para o bem dos que amam a Deus, para o bem dos que foram chamados por Deus, para o bem daqueles que foram vocacionados a um propósito. Portanto, Paulo não diz que tudo coopera para o bem de todos os seres humanos. Ele não diz que tudo coopera para o bem de todas as pessoas. Não. Ele disse que tudo coopera para o bem, olhe para o nome demonstrativo, daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, isso é uma menção aos verdadeiros crentes em Jesus, aqueles que já foram salvos e fazem parte da igreja de Cristo. Portanto, a promessa de segurança que Paulo apresenta no texto é válida apenas para os filhos de Deus. Portanto, se você, por meio da fé em Cristo, já se tornou um filho de Deus, tudo, eu disse tudo, está cooperando para o seu bem. Até aqueles momentos mais difíceis que você viveu na sua experiência de fé, até eles também cooperaram para o seu bem. Então deixa eu te explicar algo. O verso 28 não diz que Deus faz coisas más para depois, lá na frente, transformar em coisas boas. O texto não diz isso. O verso 28 também não diz que Deus é o autor de tudo o que acontece. O texto não fala sobre isso. Mas ainda assim, independente do que tenha acontecido, Deus é poderoso para pegar tudo isso e fazer cooperar com o propósito dele para a sua vida. Porque o nosso Deus é especialista em transformar o mal em bem. E isso é uma segurança para nós. Você que está habituado com o Antigo Testamento vai se lembrar da história de José do Egito. José sofreu muito nas mãos dos seus irmãos. José, ele foi separado da sua família, ele foi vendido como escravo, foi acusado falsamente e foi lançado injustamente na prisão. Até que um dia, pela providência de Deus, José, ele foi resgatado, se tornou uma espécie de primeiro-ministro do Egito. E a história diz que chegou um tempo em que houve grande fome na terra natal de José, que era Canaã. E Jacó, que é pai de José, mandou os seus outros filhos como mensageiros ao Egito para buscarem socorro. E nesse processo, com quem que eles se encontraram? Com o próprio José. Encontraram com seu irmão. E aqui nós temos uma das narrativas mais comoventes de todo o Antigo Testamento. Porque quando José revelou sua identidade aos seus irmãos, os seus irmãos tiveram medo, eles pediram perdão, mas o que foi que José disse para eles? José disse o seguinte, abre aspas, vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Ou seja, quem fez o mal não foi Deus, quem fez o mal foram os irmãos de José, mas Deus foi poderoso para transformar esse mal em bem, para abençoar muitas pessoas.
E da mesma forma, Romanos 8, 28, não diz que Deus é o autor de tudo o que acontece, mas ainda assim, independente do que tenha acontecido com você, Deus é poderoso para pegar tudo isso e fazer cooperar com o propósito dele na sua vida. Portanto, o propósito eterno de Deus nos dá uma segurança. E que segurança é essa? A segurança de que Deus fará tudo cooperar para o nosso bem. E deixa eu te dar uma ótima notícia. Deus não falha em seus propósitos. Deus não falha em seus objetivos. Deus não falha naquilo que pretende fazer. E nisso está a nossa segurança. Por isso é que todo cristão genuíno carrega em seu íntimo uma certeza, uma segurança, uma forte convicção de que Deus é soberano sobre as nossas vidas. Ou seja, a nossa história não está à deriva, a nossa história está nas mãos de Deus. E Ele está governando tudo para que tenhamos um fim glorioso. Eu sei que a vida ela é feita de montes e vales, alegrias e lágrimas, ganhos e perdas, e debaixo da soberania de Deus, todas essas coisas cooperam para o nosso progresso. Tudo que aconteceu de bom com você, cooperou para o seu bem. E tudo que aconteceu de mal com você, também cooperou para o seu bem. Ou seja, em cada circunstância, Deus trabalha em nós, por nós e através de nós. Precisamos entender que Deus não está interessado em agir diretamente nas circunstâncias, mas Ele quer usar as circunstâncias para agir nas nossas vidas, porque Ele quer mudar o nosso coração, Ele quer nos transformar, Ele quer o nosso bem. Portanto, Deus faz tudo cooperar com isso. Então escute, o propósito eterno de Deus nos dá uma segurança, e por isso podemos descansar na segurança de que um dia esse propósito vai se cumprir em nossas vidas. Portanto, para nós não há motivo de desespero, não há motivo para dúvidas, não há motivo para ansiedades no coração de quem ama a Deus, porque o nosso Deus está governando todas as coisas, e Ele mesmo fará que no final tudo coopere para o bem de cada um dos seus filhos. Então, pelo texto do verso 28, entendemos, sim, o propósito de Deus para nós nos dá uma segurança. E a gente sabe que, por mais que passemos por adversidades, contingências, inúmeras situações, inúmeros dissabores, nós sabemos que no fim de tudo, tudo vai cooperar para o nosso bem. Estamos seguros dentro do propósito de Deus. Só que o texto não para aí. Além do propósito nos dar uma segurança, o verso seguinte, que é o 29, traz a nós a revelação do propósito de Deus. O verso 29 vai de fato nos mostrar, nos revelar que propósito é esse que Deus tem para os seus filhos eleitos desde antes da fundação do mundo. Então aqui no verso 29, nós encontramos esse propósito. Você quer saber qual que é esse propósito? Diz assim o verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao lermos o verso 29, eu não sei quantos aqui já entenderam qual é o propósito de Deus. Mas porventura existe alguém que ainda não entendeu, fique tranquilo, eu vou explicar. Nós vamos chegar lá. Paulo disse que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, para o bem dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas a grande pergunta é: que bem é esse? Que propósito é esse? E eu começo respondendo sobre o que não é esse bem, o que não é esse propósito. E esse bem a que Paulo se refere não tem nada a ver com vivermos um final feliz nessa terra. Porque nós sabemos que servos de Deus, que de fato amam a Deus, nem sempre tiveram um final feliz nessa terra. João Batista não teve um final feliz nessa terra. Foi decapitado. O apóstolo Paulo, que escreveu esta carta, também não teve um final feliz nessa terra. Nero mandou arrancar a cabeça dele, e ele passou seus últimos dias preso. O apóstolo Pedro não teve um final feliz, ele foi, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo. Então,
Nem sempre os que amam a Deus aqui neste mundo terão o privilégio de experimentar um final de vida totalmente confortável e maravilhoso. Então nós voltamos à seguinte reflexão: se tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, se tudo coopera para o bem daqueles que receberam de Deus um propósito, então a pergunta é: que bem seria esse? Qual é o propósito de Deus para nós? E Paulo responde no verso 29, dizendo que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Então, se você até então tem tentado descobrir qual é o grande propósito de Deus para a sua vida, a resposta está aqui. O propósito de Deus é te deixar mais parecido com Jesus. Ele quer te transformar até que você seja semelhante a Cristo. Pois esse é o grande propósito de Deus para todos nós. Esse é o bem que Deus quer de nós, nos fazer parecidos com Jesus, nos conformar à imagem do seu Filho. Ou seja, debaixo da soberania de Deus, todas as coisas cooperam para isso. Então, se você já se converteu ao Evangelho, tudo o que acontece na sua vida, seja de bom ou de ruim, contribui para o bem do propósito de Deus, que é te deixar mais parecido com Jesus. E os que se parecem com Jesus estarão eternamente bem. Por isso, todas as coisas cooperam para que esse bem eterno seja real em nós. Então entenda isso. A partir do momento que você se converteu, a partir do momento em que você nasceu de novo, a partir do momento em que graciosamente você ingressou na fé cristã, tudo que aconteceu, tudo que você passou, cooperou com esse propósito. Eu disse tudo. As aparentes perdas que tivemos nesta vida nos deixaram mais parecidos com Cristo. As aflições que enfrentamos nos deixaram mais parecidos com Cristo. Toda temporada cíclica de dor e superação, nos deixou mais parecidos com Jesus. Afinal de contas, Deus não desperdiça nada na vida dos seus filhos, nem mesmo o sofrimento, porque tudo isso nas mãos de Deus é matéria-prima para nos forjar, nos amadurecer, nos deixar conformes à imagem de Cristo. Então, todas as estradas da sua vida, todos os vales que você atravessa, todos os desertos a que você é submetido, todas as vezes que você ri, todas as vezes que você chora, todas essas experiências servirão a este propósito supremo, que é te conformar à imagem do Filho de Deus. Por isso, o grande bem que Deus quer fazer a nós é um novo eu, um novo Douglas, um novo você que se parece com o seu Filho Jesus. Portanto, tudo que enfrentamos nessa vida certamente está cooperando para o nosso bem. E o nosso bem não se trata de um final feliz a cada estação. O bem de Deus para nós é nos fazer parecidos com Jesus. Esse é o grande e eterno propósito de Deus. Ter uma grande família de muitos filhos e filhas semelhantes a Jesus Cristo. É por isso que no finalzinho do verso 29, Paulo acrescenta dizendo: a fim de que ele quem? A fim de que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, para que Jesus seja o irmão mais velho de uma família. E essa família, essa irmandade que Paulo cita ao fim do verso 29, se refere à nova humanidade que Deus está criando. A nova humanidade totalmente redimida que habitará com Deus por toda a eternidade. Portanto, esse texto nos ensina que Deus está formando uma família. E o desejo do Pai é que todos os seus filhos se pareçam com o irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Esse é o grande e eterno propósito de Deus para nós. Meus irmãos, foi o apóstolo Paulo quem escreveu esse texto. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E Paulo tinha certeza de que esse é o propósito de Deus para nós. Eu disse pela manhã que o Novo Testamento ele tem 27 livros. Dos 27, 21 são cartas. Das 21 cartas, só Paulo escreveu 13. E o grande destaque é que nas suas cartas Paulo deixa claro que o alvo de Deus para nós
é nos fazer parecidos com Jesus. A prova disso, Romanos 8:29 diz que nós fomos predestinados a ser como Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo declara, ele confessa abertamente que ele é um imitador de Cristo. Quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer que todos nós, com o rosto desvendado, podemos contemplar a glória de Cristo e sermos transformados na imagem de quem Ele é. Quando Paulo escreve sua carta aos Gálatas, ele diz que todos nós fomos batizados em Cristo e de Cristo fomos revestidos. Em Efésios, ele diz que todos nós devemos atingir a medida da estatura da plenitude de Cristo. E em Filipenses capítulo 2, o mesmo Paulo também fala: tenham em vocês o mesmo modo de pensar, a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não tem dúvidas de que o alvo de Deus para nós é nos fazer semelhantes a Cristo. Deus deseja formar uma família onde todos os seus filhos se parecem com seu primogênito. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o texto bíblico diz que todas as coisas cooperam para esse propósito. Todas as coisas cooperam para isso. Mas a grande pergunta é: e nós? Será que nós também temos cooperado com esse propósito? Porque às vezes todas as coisas estão cooperando, menos a gente. Será que existe em nós um sincero desejo de ser como Cristo? Será que estamos cooperando com isso? Será que estamos desejando o que Deus soberanamente deseja para cada um de nós? Será que estamos alinhados ao propósito eterno de Deus, buscando imitar a Jesus em tudo que nós fazemos? Ou será que estamos mais parecidos com os nossos pais, mais parecidos com os nossos colegas de trabalho, ou quem sabe, mais parecidos com os nossos ídolos, ou com o nosso influencer digital favorito? Certa vez, o teólogo anglicano John Stott disse que uma das razões pelas quais o nosso evangelismo fracassa é porque não nos parecemos com o Cristo que proclamamos. E esse era o problema dos fariseus. Eles falavam muito sobre Deus, mas não refletiam em seu viver o Deus que proclamavam. E por isso eles fracassaram. Ah, pastor, eu falo de Jesus na minha casa, eu falo de Jesus no meu trabalho, eu falo de Jesus na minha vizinhança, mas ninguém se converte. Talvez esse seja o problema, porque nós não fomos chamados apenas para falar sobre Ele, mas para ser como Ele é. Então, se o grande propósito de Deus para nós é nos deixar parecidos com Jesus, então devemos cooperar com isso. E aqui eu não estou falando de cooperar com a salvação, porque salvação é uma obra de Deus do início ao fim. Eu estou falando de cooperar com esse processo de santidade, que é uma responsabilidade nossa, na dependência do Espírito Santo. Devemos buscar a santificação, devemos refletir a imagem de Jesus em nosso modo de viver. E isso significa que na minha família eu preciso ser como Jesus. No meu trabalho eu tenho que me comportar como Jesus. Na minha faculdade eu tenho que falar como Jesus. E na minha cidade eu preciso servir como Jesus. Porque existe um propósito eterno para nós. E o propósito de Deus não é te fazer mais rico. O propósito de Deus não é te deixar mais belo. O propósito de Deus não é tornar você uma celebridade, uma pessoa famosa. O grande e eterno propósito de Deus para nós é nos conformar à imagem de Cristo. O propósito de Deus para nós é realizar nas nossas vidas a imagem de Jesus, o caráter de Jesus, o modo de Jesus, o olhar de Jesus, a atitude de Jesus, porque debaixo do amor, da soberania e da providência de Deus, tudo em nossas vidas converge para esse propósito. Então tudo coopera para que você seja mais parecido com Cristo. Tudo coopera diante da soberania de Deus para que você seja mais nobre, mais gentil, mais humilde, mais paciente, mais amoroso, mais generoso, mais justo, mais firme em sua fé, mais desapegado às coisas desse mundo, mais parecido com o Filho de Deus. Tudo coopera para isso. Deus é soberano e esse é o propósito dele para as nossas vidas. E Ele não falha naquilo que pretende fazer. Ele não falha, por isso Ele nos deu o Espírito Santo.
E eu quero concluir essa mensagem, antes de nós cearmos. Eu quero concluir esse sermão citando o verso 30, aonde Paulo diz o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui o verso 30 deixa bem claro de que a salvação é uma obra exclusivamente de Deus. Aqui trata-se de um chamado eficaz. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos justifica, é Deus quem nos glorifica. Ou seja, a salvação começa em Deus e termina em Deus. E se nós juntarmos os versos 29 e 30, nós encontraremos no texto pelo menos 5 verbos relacionados ao plano salvífico de Deus: conhecer, predestinar, chamar, justificar e glorificar. Nesses 5 verbos nós temos 5 atitudes salvadoras de Deus por nós. São 5 elos dourados de uma corrente redentiva que nos leva ao propósito eterno de nos parecer com Jesus. Ou seja, antes de você nascer, Deus já te conhecia. Isso é presciência. Ele já sabia de antemão aqueles que viriam a crer nele por meio da pregação do Evangelho. E por isso ele te predestinou a ser parecido com Jesus. E o mesmo Deus que te predestinou a esse propósito, Ele também te chamou, Ele também te justificou, e um dia Ele irá te conceder um corpo totalmente glorificado. E quando esse dia chegar, o propósito de Deus vai se cumprir definitivamente em nossas vidas. Nós seremos como Cristo é. Nós aguardamos com grande esperança essa promessa que não falha. E o interessante é que o texto diz que Ele já nos glorificou. Está no passado, mas nós sabemos que ainda não fomos glorificados. E esse verbo no grego está no auristo, que significa uma ação consumada, ou seja, o Deus que já decretou isso desde a eternidade, Ele fez a promessa, Ele vai cumprir isso fielmente. Tudo é uma questão de tempo, porque nós aguardamos a volta do nosso Senhor. Então eu encerro dizendo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e daqueles que foram chamados para esse propósito. Então nesta noite, a pergunta que você precisa fazer a si mesmo é: será que eu amo a Deus? E se tudo coopera para o bem dos que amam, será que eu amo a Deus? Ou será que eu já fui chamado por Ele? Eu já percebi o chamado do Espírito Santo no meu coração? Porque se Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e dos que foram chamados, então o oposto disso também é real. Todas as coisas cooperam para o mal daqueles que não amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o mal daqueles que não foram chamados por Deus. E esse mal aponta para uma eternidade de condenação e sofrimento, debaixo de um castigo eterno, debaixo da ira santa de Deus. Portanto, nessa noite, pergunte a si mesmo: será que de fato eu amo a Deus? Será que de fato eu já fui chamado por Ele? E deixa eu te falar algo. Eu não sei se você ama a Deus, mas eu sei que Ele ama você. E a cruz do Calvário é a prova disso. E provavelmente, por meio do Espírito Santo, Ele está te chamando nessa noite. Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer te colocar dentro desse propósito de fazer parte da família dele. Porque Ele é o Pai, nós somos os filhos. E o desejo dele é que todos nós nos pareçamos um dia com o seu Filho primogênito, Jesus Cristo de Nazaré. Será que Deus está te chamando nessa noite? Será que o Espírito Santo está gerando algo no seu coração? Porque nós entendemos que salvação não se compra. Nós já entendemos aqui como igreja local que o que nos salva não é uma religião. O que nos salva é uma pessoa, Jesus. A salvação está em Jesus. Não depende dos nossos méritos, não depende da nossa capacidade de fazer coisas certas. Não. A salvação é pela graça. Não importa a sua trajetória,
não importa os seus desafios, não importa os seus deslizes morais, Jesus é muito mais poderoso do que tudo isso. Ele é muito mais poderoso do que toda a sua história de frustração, de decepção, de traumas emocionais. Ele é poderoso para resgatar a sua alma, o seu coração. Não existe um ser humano tão perdido que Jesus não tenha poder para salvar. Não existe alguém tão distante que os braços de Deus não consigam alcançar. Ele é poderoso para salvar você, Ele é poderoso para salvar a sua família. Pastor, mas o que eu tenho que fazer para receber esse presente chamado salvação? Meu irmão, você não tem que fazer nada. Jesus já fez tudo por você na cruz. A nossa parte é simplesmente corresponder a esse amor, dizendo: Pai, eu me arrependo das minhas falhas, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da minha velha vida, e num ato de fé eu decido depositar toda a minha confiança no Senhor, depositar minha fé no Teu Evangelho. A salvação é de graça, é um presente, e Deus, por meio da sua graça, nos dá fé para poder receber esse presente. É uma decisão de fé a todos nós. E não pense que o fato de você amar a Deus é uma iniciativa sua, porque Paulo nos ensina que Ele entregou o seu Filho para morrer por nós, demonstrando o seu amor quando ainda éramos pecadores. Ou seja, a gente não tinha nada de bom para oferecer. E o apóstolo João nos ensina dizendo que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. A cruz é a prova desse amor por cada um de nós. Ele já demonstrou o amor dele por você. Nessa noite, se você puder, é claro, se sentir à vontade, se coloque de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Será que Deus tem chamado algumas pessoas nessa noite? Será que o Espírito Santo está gerando algo do seu coração e você sabe que é com você? Talvez você tenha procrastinado essa decisão, esse ato de fé, mas quem sabe é hoje que o Espírito Santo quer te encontrar. Ele quer te abraçar e te colocar dentro desse propósito eterno de Deus, porque a vida eterna é real. A vida eterna é real. Por isso eu convido você, por gentileza, a repetir comigo uma oração, dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a sua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do meu passado, eu me arrependo da minha velha vida. Eu creio com o meu coração e declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. Amém. E ainda de olhos fechados, com toda a liberdade, eu pergunto se você se identificou com essa oração. Aí mesmo no seu lugar, se você se identificou com essa oração, se essa oração fez sentido para você, se você sentiu o Espírito Santo te chamando, levante a sua mão bem alta, onde você está. Eu vejo mãos levantadas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. É noite onde Deus faz novas todas as coisas. Se você sente que esse chamado do Espírito Santo é para você, pode levantar suas mãos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Deus, nós te agradecemos por cada vida, Deus, que se abre para o Teu Evangelho nessa noite. Eu te peço, Pai, que seja uma noite de restauração, de recomeço, onde o Senhor graciosamente reescreve essas histórias, Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha guardar essas vidas, revestindo cada um deles, Pai, com toda a Tua armadura espiritual. Que em nome de Jesus eles sejam selados nessa hora para o dia da redenção, e que o Senhor soberanamente possa fazer com que tudo coopere com o seu propósito na vida dessas pessoas, Deus. Em nome de Jesus, Pai, como igreja em unidade, nós te pedimos que o Teu Espírito libere sobre eles a paz que excede todo entendimento,
que eles possam crescer em graça, em ousadia, em fé, até atingirem o teu propósito, a estatura da plenitude de Cristo, ó Pai. Como igreja em unidade, nós abençoamos a vida dos nossos novos irmãos, das nossas novas irmãs, e pedimos, Pai, que o Senhor venha abraçá-los nesse momento com a tua graça salvadora, Pai, porque é o teu Espírito que tem chamado eles, e se o Senhor os chamou, o Senhor também os justificou por meio da cruz, e um dia todos nós seremos glorificados, Pai. Portanto, como igreja, nós te agradecemos pela tua bondade, porque a salvação é obra do Senhor, não tem nada a ver conosco, Jesus. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua bondade no nosso meio essa noite, e nós abençoamos essas vidas para a sua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Obrigado, Jesus. Tu és bom, Pai, tu és bom. Que toda a glória seja ao Senhor, Pai. Aleluia.